Pois, Ailton Krenak. O escritor brasileiro Ailton Krenak é uma das vozes mais expressivas dos povos da floresta. É muito interessante a obra dele. Ele é um escritor, escreve para crianças, escreve para adultos, tem belíssimas obras literárias. Tá? Mas ele ficou muito conhecido em 1987, quando ele ainda era jovem, tá? E ocupou a tribuna da Câmara dos Deputados numa época em que estava acontecendo, a Constituinte. O que é a Constituinte? Tá? A Constituinte é aquela assembleia que vai fazer a Constituição do país. O Brasil hoje ele tem uma Constituição que ela foi criada em 1988. Ela foi aprovada em 88. Ora, mas para ela ser aprovada em 88, foi preciso fazer esse processo constituinte. E foi um processo muito rico, gente. Foi uma época que muita gente foi para Brasília, muitos abaixo-assinados foram feitos, projetos de lei de iniciativa popular. Então, houve todo um movimento para que a nossa Constituição tivesse um capítulo para trabalhar a questão da mulher. Hoje é o Dia da Mulher, por exemplo. As mulheres lutaram muito para que seus direitos fossem garantidos ali na Constituição de 88. Os negros, também os trabalhadores e os indígenas também. E nesse contexto é que surgiu a figura do Ailton Krenak. Ele passou a ficar muito famoso em função disso. E ele é um líder que deixou muito marcado um discurso que ele fez na Assembleia Constituinte de 1987, que é um discurso histórico. É um discurso histórico e que eu vou pôr aqui para vocês verem. Tá? Ele vai para a tribuna da Câmara, é a Câmara dos Deputados do Brasil, para falar da necessidade de se garantir o direito das terras dos índios. Tá? Afinal de contas, eles são os povos originários do Brasil. Olha que bacana a fala dele. Nesse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos, e eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade,
de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Obrigado. Esse processo de luta. Bom, vocês estão vendo que nós estamos falando de uma luta indígena de muitos anos. Eu comecei falando de Rigoberta Menchú, que foi a líder indígena maia, lá da Guatemala, né, e que luta contra o genocídio continuado contra os povos indígenas da América. Depois, agora, eu mostrei para vocês que, assim como na Guatemala, em toda a América e também no Brasil, há uma luta pela defesa da vida do índio. E nesse discurso do Ailton Krenak, a gente ouve e percebe com muita clareza a defesa do interesse do povo indígena. É muito interessante porque esse discurso foi feito na tribuna da Câmara dos Deputados, a Câmara Federal do Brasil, no momento em que ele estava apresentando a emenda da União das Nações Indígenas. Eles fizeram uma emenda para que os povos indígenas tivessem o direito à demarcação das terras indígenas. O capítulo da Constituição que trata da questão indígena, ele é um capítulo bastante avançado, principalmente por conta dos avanços desse povo que foi à luta para defender os interesses do seu povo, os interesses dos povos indígenas, dos povos da floresta. E aquele discurso que vocês viram, ele mostra isso. E para terminar, eu vou apresentar para vocês agora Raoni, o líder Kayapó, que recebeu aí em 2020 diversas indicações ao Prêmio Nobel da Paz, de fundações, de organizações governamentais, de instituições de preservação ambiental, né? Porque também é a questão da luta pelo nosso ambiente, porque o índio, ele não luta apenas para defender sua própria vida, não é só para olhar para um próprio umbigo, né? A luta dele é pela preservação da floresta, né? E na medida em que essa preservação ambiental acontece, todos nós somos beneficiados, tá? E por essa razão, várias organizações indicaram o cacique Raoni Metukritiri ao Prêmio Nobel da Paz. Se ele conquistasse esse prêmio, ele seria o primeiro brasileiro da história a conquistar essa honraria. Vamos ver um pouco, né, esse resumo aqui que fez o Mídia Ninja a respeito de quem foi
Bom, então esse é um pequeno vídeo que conta um pouco, um pedacinho da história do Raoni. Vocês vão ver que lá no blog eu coloquei muito mais texto a respeito, então vocês vão ter condições de conhecer um pouco mais lendo a atividade que eu preparei, tá? Então depois vocês vão poder ler e conhecer um pouco mais a história do Raoni. Tem várias razões pelas quais, né, essas entidades indicaram Raoni ao Nobel da Paz. E para terminar, eu vou colocar para vocês um vídeo que foi feito pelos povos indígenas. Porque é importante a gente entender isso, gente. Não existe o índio, existem os índios. Nós estamos falando de uma pluralidade. Nós estamos falando de povos diferentes. Há uma grande diversidade, uma grande pluralidade indígena no Brasil. Quando a gente fala do Brasil, a gente tem que entender que são muitos e diferentes povos que habitam essa terra, tá? E que foram genericamente chamados de índios pelos portugueses, pelos europeus, tá? Então, a gente entender um pouco isso. Mas quando a gente fala do povo indígena, o povo indígena se reconhece na sua tradição. Então, para o povo indígena, nenhum índio fala assim, eu sou índio. Ele fala, não, eu sou Caiapó, eu sou Krenak, eu sou Guajajara, eu sou Avaé Canoá, eu sou Tucano. Então, tem vários e diferentes. Eu sou Guarani, eu sou Tupi, eu sou Tupinambá. Tá? Então, existem diferentes povos indígenas. E aí fica a questão, será que Raoni, sendo líder de um povo, ainda assim, ele representa esses diferentes povos? E aí eu vou mostrar para vocês o vídeo que os índios fizeram, mostrando o seu apoio à indicação de Raoni ao Nobel da Paz. Conhecido por Suiá, é povo que sede. Eu sou Tomi, etnia Yalapiti. Meu nome é Yabaiuá, sou da etnia Yujá. Meu nome é Gazodá Suruí, sou do povo Paité. Eu sou na terra Yalapiti, do território indígena do Xingu. Meu nome é Kayanaco Camaiurá, sou do povo Camaiurá do Alto Xingu. Sou Yanukulá Kayabi Suyá, sou presidente da Associação Terra Indígena Xingu. Meu nome é Kawali, Naueninaui, etnia Naueninaui. Sou Bedai, Sukarramai. de Benetuíra. Para mim, Raoni é um dos principais lideranças indígenas do Brasil, que sempre lutou pela valorização e preservação dos povos indígenas do Brasil. Ele é um grande líder que defende a floresta e defende também os povos indígenas brasileiros. Sem Raoni, a nossa geração não estaríamos aqui com terras demarcadas, com perspectiva da nossa cultura, dos nossos costumes respeitados. Raoni é o grande responsável por uma luta dos nossos direitos. Manifestamos aqui que o cacique merece, nesse 2020, ganhar o Prêmio Nobel da Paz por tudo que ele fez com esses companheiros de luta pelos nossos direitos. E eu quero que meu tio ganhe prêmio, e importante para nós. Ele tem história de luta de muito tempo, né? Em defesa de território, floresta. Ele é um símbolo da paz,
símbolo de luta para todos os povos indígenas do Brasil. Para nós, povos indígenas do Brasil, o Raoni ele é uma grande liderança, uma grande referência para todos os povos indígenas. Nesse sentido, nós apoiamos a indicação do cacique Raoni para o Nobel da Paz. Nesse sentido, eu acredito e tenho certeza que ele é merecedor desse prêmio. Acredito que o cacique Raoni tem todas as condições de ganhar o Prêmio Nobel da Paz pela sua longa trajetória de vida em luta em prol dos povos indígenas do Brasil e do mundo inteiro. No momento crítico em que a gente vive, no atual cenário político, a gente precisa apoiar a luta dos povos indígenas e o cacique Raoni ele é a maior referência para todos nós. Ele merece porque ele já vem lutando há muitos anos pela causa indígena, pela Amazônia e o meio ambiente. E não é só pelos povos indígenas que ele faz isso do mundo inteiro. Ele é uma pessoa que sempre defendeu a proteção do nosso planeta. Bom, e assim, né? Deixa eu perguntar, vocês conseguiram ouvir tudo? Ouviram bem? Sim. Ah, ótimo. Né? Sim, professor, eu escutei tudinho, direitinho. O que vocês acharam? Bem curioso. Saber que a maioria de algumas os indígenas votam nele. Que pena que não conseguiu. Sim, pena que ele não conseguiu ganhar o prêmio, né? Não é uma pena só para os índios, é uma pena para os brasileiros. Né? Porque, veja só, qual é a grande questão? A principal causa de Raoni é a nossa principal questão hoje. É a defesa da floresta amazônica. Por quê? Porque é onde os povos indígenas, 90%, moram. Né? E é justamente a nosso principal tesouro ambiental. Né? Então, a luta de Raoni é a luta pela preservação na Amazônia. É a preservação da vida do povo indígena, a preservação da Amazônia, né? E é a preservação da vida, em linhas gerais, né? Na medida que estamos falando de uma população aí que tem um valor, que tem uma dignidade, que precisa ser respeitado, né? Então, e esse vídeo, né, esse material que eu preparei para vocês, é porque eu queria começar a falar para vocês da questão indígena, colocando 3 figuras essenciais, 3 figuras importantes para a gente pensar, que mostram, né, o que nós temos de melhor em termos, né, das nossas lideranças indígenas. Rigoberta Menchú, Ailton Krenak e Raoni Mektikuri. Né? Enfim, 3 grandes líderes que representam bem esse povo que tem uma história que nem sempre é conhecida. Tá? E é por isso que eu fiz questão de, ao pensar o conteúdo dessa série, propor, em primeiro lugar, a história do povo indígena. Porque muitas vezes a gente fica perdido numa história que começa lá na Europa, longe de nós, tá? E a gente perde de vista que aqui, na Amazônia, há mais de 12 mil anos, né, um povo teceu um jeito de viver, um jeito de se organizar, né? E fez toda a diferença para a nossa vida e para que a gente pudesse constituir o país que nós temos hoje. Ok?